tarde, boa noite. Aqui é a professora Camila de Matemática A, da frente de Matemática A. Hoje a aula é a aula 4, a aula sobre funções, o gráfico de função, crescimento e decrescimento. Nas últimas aulas a gente tinha visto sobre conjuntos e a introdução de função. A gente hoje vai ter a participação aqui do meu filho. Aliás, professores de biologia, me digam qual é esse passarinho. Eu sei qual é, mas vamos ver se tem algum ornitólogo aí. Né, filho? Fica aí cantando. Então vamos lá. Produto cartesiano. Quando relacionamos dois conjuntos A e B, podemos criar um produto cartesiano entre eles denotado A por produto B, que é formado pelos pares x e y, tais que x pertence a A e y pertence a B. Isto é, o produto de A por B, a gente pode escrever aqui entre os colchetes, o x pertencente a A e y pertencente a B, tal que x pertence a A e y pertence a B. E aos pares x e y chamamos de par ordenado. Então, todo par ordenado, x vem do conjunto A e y vem do conjunto B. Por exemplo, sejam os conjuntos, o conjunto A aqui que tem os elementos 0, 1, 2, 3, e o conjunto B que tem os elementos 0, 2, 4, 6, 8, 10, de forma que a função entre A e B é dada por 2y, e y é igual a 2x, desculpe. Escreva os pares ordenados dessa função. O que ele quer? Ele quer que você coloque valores aqui para essa função y igual a 2x. Ele atribua valores de x e você encontra os valores de y. E aqui ele colocou, por exemplo, 0, se entra com 0, é 2 vezes 0, 0. Então, a gente sai com y 0. Se eu entrar com x igual a 1, 2 vezes 1, 2. Então, o y sai 2. Se eu entrar com x igual a 2, 2 vezes 2, 4. O y sai 4. E se eu entrar com x igual a 3, 2 vezes 3, 6. Então, o y sai 6. Essa entrada e essa saída, a gente faz o par ordenado aqui, né? Onde o primeiro é x, sempre, e o segundo é sempre y. Então, a gente aqui, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6. Então, esse par ordenado aqui é um ponto no plano cartesiano. E o que é o sistema cartesiano? Vimos que podemos obter pares ordenados, ou seja, um par x, y, que relacionem o domínio, valores de x, e o contradomínio de uma função. O contradomínio é onde está a imagem dentro, mas a imagem não necessariamente é todo contradomínio. Agora iremos representar esses pares ordenados em um gráfico. Iremos construir o eixo x, chamado eixo das abscissas, e o eixo y, chamado eixo das ordenadas, da seguinte forma. Então, o que a gente faz? A gente pega a reta dos reais lá que a gente já tinha construído anteriormente, só que agora essa reta dos reais eu vou colocar como x, né? Será uma reta x, e a gente chama esse eixo x de eixo das abscissas. Opa, se consigo escrever, belezinha, abscissas. E, né, 90 graus, aqui, pontinha, 90 graus com o eixo das abscissas, a gente vai ter o eixo y, que a gente vai chamar de ordenadas. Como é que funciona? Aqui no meio, bem no cruzamento entre as duas interseções aqui, a gente tem, aqui que eu tô marcando em x, vermelho, a gente tem o 0. Esse 0 é tanto 0 no eixo x, quanto no eixo y. E nessa primeira parte aqui, nesse primeiro quadrante,
entre y e x aqui, a gente vai chamar que é o primeiro quadrante. A gente vê que o x ele é positivo, ele vai aumentando, e o y também é positivo, ele vai aumentando. Então, ele vem aqui de 0, sobe até o infinito, e o x vem de 0 e vai crescendo aqui para a direita até o infinito. Então, nesse primeiro quadrante, x e y são positivos. Ah, tá, mas qual que é o segundo quadrante? O segundo quadrante, ele é aqui à esquerda. No segundo quadrante, a gente pode perceber aqui, olhando aqui para y, 1, 2, 3, 4, 5 continua crescendo. Então, aqui o y é positivo. Porém, o x, vocês perceberem, aqui no eixo x, você vem de 0 e vem voltando, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, no segundo quadrante, o x ele é negativo. Por uma cor mais forte aqui. Negativo. Então, o x é positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo quadrante. E o y é positivo nos dois primeiros quadrantes. Vocês vão ver isso em matemática... Eu acho que é matemática D. Aqui embaixo vai ser o terceiro quadrante. Se eu observar aqui para o lado do eixo das abscissas, que é o eixo y, tô vendo que tá negativo. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Mesma coisa aqui no eixo x. Se eu observar no eixo x aqui tá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Significa o quê? Que os dois eixos são negativos aqui no terceiro quadrante. Então, aqui é negativo, aqui também é negativo, tanto para x quanto para y. O que isso vai implicar mais para frente? Para a gente aqui, para a construção dos gráficos, é natural, a gente vai construir o eixo x e o y sempre, e vai acabar se acostumando, mas quando você for estudar seno, cosseno, tangente, cotangente, ângulos, isso vai ficar importante saber o que é positivo e o que é negativo ali para cada eixo. E o quarto quadrante aqui, em romanos, números romanos, a gente percebe que aqui em azulzinho, o eixo x, ou o eixo das abscissas, ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai aumentando. Então, ele é um valor positivo para x. E y, não. Se a gente observar aqui o eixo y, ele é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, para y, ele é negativo. Ah, mas o que isso interessa? Isso vai interessando no crescimento e decrescimento das funções. Só que eu vou ensinar um truque mais fácil do que ficar decorando isso daqui para você saber se uma função está crescendo, decrescendo ou mudou a tendência de crescimento. Nota que os valores no eixo x crescem para a direita, né? Então, para a direita eles crescem. Enquanto que os valores no eixo y crescem para cima. Então, em vermelho aqui eu coloquei a direção de crescimento de xy e em azul eu vou colocar a direção de decrescimento, valores negativos, dos dois eixos. O ponto que os eixos cruzam é chamado origem. Origem, os dois zeros, porque aqui o par ordenado vai ser 0 e 0 na origem. Diremos também que o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes. Então, como eu disse anteriormente, lembrar, primeiro, segundo, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Daí ele diz que iremos representar os pares ordenados como pontos no plano cartesiano. Então, aqui no plano cartesiano, a gente vai representar os pares ordenados de qual que era a função? Y igual a 2x. O primeiro ponto lá que eu lembro era 0, 0. O segundo ponto era 1 e 2. O terceiro ponto é 2 e 4. O quarto ponto era 3 e 6. E você coloca quantos pontos você quiser. Ah, eu posso colocar menos 1? Pode colocar menos 1. Então, você vai lá colocar menos 1, vai sair menos 2. Então, se eu for ver aqui nesse gráfico que tem na apostila de vocês, então, o primeiro ponto aqui é 0 e 0.
O segundo ponto aqui, que eu vou pintar em vermelhinho, esse ponto aqui, você vê que se eu observar para o lado aqui do eixo Y, que é o eixo das ordenadas, aqui é Y e aqui é X, ele está representando um 2. Então, a gente sabe que é 2. E se eu olhar para baixo, tem um 1. Então, dessa maneira você monta a sua função quando você tem o gráfico da função, quando você tem a função escrita algebricamente. No terceiro ponto aqui, a gente vai ter que, olhando aqui para baixo no eixo X, a gente tem projetado ali 2. E a entrada aqui em Y vai ser, a saída em Y vai ser 4. Então, é exatamente aqui os pontos que a gente coloca para X e sai Y. Então, aqui o quarto ponto a gente tem 3 para X e 6 para Y. Ah, tá, mas isso que eu ia fazer. Aí o menos 1 e o menos 2 aqui que eu criei agora. Então, você vai ver aqui, o X. Eu vou olhar aqui, eu vou projetar aqui o ponto menos 1 de X lá para baixo. Aqui não tá aparecendo direito, mas eu vou colocar aqui o menos 2. E aqui eu vou projetar o menos 2, que é de Y. Então, aqui seria o ponto de encontro. Então, daí que a gente vai traçar uma reta, que não vai sair reta, mas tudo bem. Mas a gente percebe aqui que essa função aqui é uma reta. Depois vocês vão aprender como quando é reta e quando não é. Então, eu vou traçar aqui... Opa, vai... Isso... Pá! Essa seria a reta que eu posso construir tendo os pontos a partir da minha função. Então, você te dá uma função, você entra com valores de X, encontra valores de Y, você pode construir a partir dos pares ordenados que você obter, no plano cartesiano, a função. Então, aqui é o que a gente acabou de desenhar, né? F de x é igual a 2x, ou seja, y, não se lembre sempre que o f de x é o y, é igual a 2x. Então, a reta que a gente acabou de desenhar aqui está estendida. Como é matemático isso aqui, não tem um fim. Então, aqui a gente vai dizer que vai para o mais positivo e aqui para o mais infinito e menos infinito, ou seja, eles vão para o infinito. Você pode colocar quantos pontos você quiser, não tem uma delimitação, e você vai construir a função, o gráfico da função, quantos pontos quiser. Ah, mas eu quero pôr 500 pontos para desenhar a reta. E pode ser. Depende do teu gráfico, o que você vai querer fazer, né? E tá meio agitado. Crescimento de crescimento. Vamos observar agora o gráfico de duas funções reais. Ou seja, duas funções que x e y estão no mundo dos reais. A primeira função é o f de x é igual a 1 mais x. E a segunda função é um g de x de 1 menos x. Então, vamos observar. O que ele quer, na verdade? Mostrar o crescimento de crescimento. Você pode fazer a ideia dos quadrantes lá, se é positivo com positivo, negativo com positivo, qual quadrante é qual. Mas a maneira mais fácil é você pegar dois pontos. Eu vou pegar dois pontos qualquer aqui do primeiro gráfico, f de x é igual a 1 mais x. Eu não preciso nem saber qual que é o valor, mas se eu pegar esse ponto aqui, que eu estou pintando em vermelho, eu vou projetar para baixo. Eu vou projetar no eixo y. E eu pegar um segundo ponto qualquer. Vou pegar aqui um segundo ponto, vou pintar em azul. Vou projetar ele aqui para baixo. E eu vou projetar aqui no y. Então, aqui lembrando y, x. X, isso. Esse ponto primeiro que eu peguei em vermelho aqui, eu vou dizer que ele tem um valor x1 e y1. Ah, mas por que você deu o nome x1 e y1? Porque aqui é no eixo x, então, como eu não sei aqui o valor exatamente, eu vou colocar como x1. E o y também, apesar que ele tá fácil aqui ver que é o 4, eu coloquei como y1. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com o ponto azul. Então, aqui projetado para o eixo x, eu tenho x2, que é um valor diferente de x1, e y2, que é um valor diferente de y1. Agora, você monta essa tabelinha aqui. x1
y1. Daí x2, y2. Agora vamos fazer a análise. Olhando no ponto vermelho, x1 é maior ou menor que x2? Claramente, como a gente sabe que para cá ele está crescendo no x, valores de x, a gente sabe que x1 é menor que x2. Então, eu vou usar aquela notação que a gente está usando das inequações. Então, x1 é menor que x2. O que é maior fica com a boca aberta para o lado e o que é menor fica com a pontinha aqui. Mesma coisa para y. y1 é maior ou menor que y2? y1 ele é menor que y2. Então, assim como x1 é menor que x2, y1 é menor que y2. Pronto, montei aqui essa tabela de análise aqui, vamos ver. Quando você montar essa tabela e ver que o seu símbolo da inequação está virado para o mesmo lado, quer dizer que cresce x, cresce y, você vai ter uma função crescente. Então, essa primeira função aqui, ela é uma função crescente. Por quê? O símbolo da inequação aqui na nossa análise aqui, ela tá virada para o mesmo lado, tanto em x quanto em y aqui, ou seja, ela é uma função crescente. Ah, mas se eu pegasse um outro ponto, vou fazer aqui em amarelo, pegar um ponto aqui embaixo, aqui no terceiro quadrante, projetar aqui, projetar para cá, aqui sendo y3 e x3. Só para vocês verem que o lado não interessa muito, tá? Vamos ver se tem um espaço aqui. Vamos dizer aqui x1, y1 e o novo aqui que a gente fez, x3, y3. Agora observe. x3 ele é maior ou menor que x1? x3 está mais para trás aqui. Está aqui na parte negativa. Então, ele é menor que x1. Então, eu vou colocar o x1 aqui com a boca aberta da equação. E o x3 sendo menor. E o y aqui? y3, ele é menor ou maior que y1? Como ele está aqui até para baixo, aqui ó, na escala do y, que ele vai crescendo para cima, o y3 ele é menor que o y1 também. O y1 ele está com a boca maior virado para ele, porque ele é maior que o y3. Então, a gente verifica aqui também o símbolo virado para o mesmo lado. Tá virado ao contrário da outra análise aqui? Tá, mas estão virados os dois para o mesmo lado. Ou seja, cresce e cresce. Então, independente do lado da equação estar virada, se as duas análises aqui de dois pontos estiverem para o mesmo lado, isso significa que a função é crescente. Agora, a gente vai comparar aqui com outra função que é decrescente, né? De cara, mas tem funções que não é tão fácil perceber isso. Então, vamos pegar aqui um ponto. De novo, vamos pegar aqui um ponto... Pegar um ponto verde aqui. Projetar ele em x. Então, aqui vamos ter x1, y1. E pegar um segundo ponto aqui. Projetar ele também. Aqui, y2 e x2. Agora, a gente vai fazer nossa tabelinha aqui. x1, y1 comparado ao x2, y2. Vamos observar aqui. x1. x1 é maior ou menor que x2? Aqui a gente está na parte negativa de x, né? Do eixo x. Só que a gente sabe que o x1 aqui, ele está mais próximo de zero.
ele tá mais para a direita do que x2, então ele é maior do que x2. x1 é maior que x2. E o y? y1, ele tá mais para baixo do que o y2, então o y2 tem um valor maior do que o y1. Então, y2 é maior que o y1. Então, a boca tem que ser virada para o y2 aqui, da equação. Tcharam, o que nós temos aqui? Primeiro, para um lado, e o segundo, o símbolo da equação para o outro lado. Ou seja, enquanto um cresce, o outro está decrescendo. Se um cresce e outro decresce, a gente tem uma função decrescente. Por que é uma função decrescente? Faz a análise da tabela, pega 2 pontos e vê se o símbolo da equação está virado um para cada lado ou estão virados para o mesmo lado. Uma função decrescente, enquanto x ou y cresce, o outro decresce. Então, note que para a função f, ou seja, a primeira função, enquanto aumentamos o valor de x, aumenta o valor de y. Ou seja, se eu incrementar o valor de x lá na função, o valor de y aumenta. Então, ela é crescente. Na função g, ocorre o contrário. Enquanto a gente aumenta o valor de x, ou seja, se a gente aumentar o valor de x, a gente tem um y diminuindo, né? Um y decrescente. Logo, podemos dizer que a função decresce, ou seja, outra maneira além de analisar, além da nossa inequação, é se um está crescendo, o outro também crescente. Se um cresce e o outro não cresce ou decresce, decrescente. Então, crescente o símbolo para o mesmo lado, decrescente o símbolo para cada lado. Agora, na função g, tá, já li isso. Uma função f é crescente c e somente c para quaisquer valores x1 e x2 pertencentes ao domínio. Com x1 maior que x2, tivermos que o y1 é maior que o y2, que é simplesmente y, tá? Está escrito de uma maneira mais matemática. Ou seja, símbolo para o mesmo lado, que y1 e que y2. Símbolos para o mesmo lado, crescente. Uma função é decrescente c e somente c para qualquer valores de x1 e x2 pertencentes ao domínio. Com x1 menor que x2, tivermos uma função y1 maior que y2. y2. Então, aqui o símbolo para um lado, símbolo para o outro da equação, decrescente. E eu queria agradecer a todos por assistirem essa aula, foi um pouco mais curta e nós temos aqui o desafio para os professores de biologia descobrir qual que é a espécie desse pequeno ser aqui que me acompanha. Tchau e até mais!